Glória a Deus. Enquanto que nós ministrávamos o louvor, eu tive uma visão. Eu via bem aqui na frente, eu via um palhaço de circo. E enquanto que eu olhei para essa visão, o Espírito Santo me veio no coração e me disse que foi enviado a este lugar aqui um espírito de confusão na mente e de distração. Talvez não só para este momento, mas ao decorrer dos próximos dias, para trazer confusão na tua mente e de distração para aquilo que Deus tem na tua vida. Talvez você tenha chegado e tenha vivido isso hoje, não estava apercebido daquilo que Deus estava fazendo ao teu derredor. Amém? Quantos creem nisso? Glória a Deus. Amém. Pega sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que eu tenho liberado a semana toda nas nossas igrejas. Eu fico feliz porque Deus ainda fala. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, para ela, fala assim: Deus ainda fala. E é bom que Deus fala. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem gente que vai ouvir pela terceira, quarta vez a mesma mensagem. Muito mais eu que fui pregado por ela. Amém? Na verdade, eu não ouço essa mensagem de uma semana para cá, talvez de uns 10 ou 12 anos para cá, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã o Senhor vem abrindo o nosso entendimento. Amém? No capítulo 6 de Mateus, Jesus, ele chama os discípulos para ensinar um caminho de oração. Um caminho de oração não é necessariamente caminhar orando, caminhando, ou caminhar orando, mas uma maneira de se aproximar de um objetivo quando se ora, quando se pede, quando se entrega, quando se apresenta diante de Deus com o nosso coração. Amém? Fala assim por teu irmão: a oração, ela é resultado das nossas vidas com intimidade. Amém? E quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós clamamos, mais íntimos e mais certos da resposta nós estaremos diante de Deus. A pastora Fabiane abriu a mensagem aqui no culto dizendo que os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a nossa oração. Amém? Então Jesus chama no capítulo 6 os discípulos e usa de uma linguagem de figura daquilo que era da realidade deles. Chama eles e fala assim, versículo 5: quando fores orar, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Amém? Primeiro, Jesus começa dizendo que a oração, ela não pode ser falsa, no sentido daquilo que você diz, mas não é. Diz ser ou diz fazer, mas não é. Ele está falando em outras versões, eu li ontem, diz assim, quando orardes, não seja hipócrita. Hipocrisia é falar de alguma coisa, querer ensinar uma coisa que não se vive. E dentro do contexto aqui dos judeus, os fariseus eram os principais hipócritas da época. Jesus resistia os fariseus por causa da hipocrisia. Já viu aquele ditado que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso é nada mais, nada menos do que pura hipocrisia.
Então Jesus, ele abre os olhos dos discípulos dizendo: olha, quando vocês forem orar, não seja hipócrita naquilo que você vai falar, naquilo que você vai pedir. Não venha tentar enganar a Deus. Tem gente que tenta enganar Deus. Fala assim para o seu irmão: de Deus não se zomba. Ninguém pode escarnecer do Senhor. Naquele tempo era um fato que acontecia muito, onde que os fariseus, eles chegavam nas esquinas, chegavam nas portas das sinagogas. Eles precisavam serem vistos, lembrados, para poder ter um cargo, um alto escalão no sinédrio. Então eles pegavam um banquinho e colocavam nas esquinas, porque existia uma lei do sinédrio, onde que um fariseu, quando ele passava, ou as pessoas paravam tudo o que estava fazendo e se curvavam a cabeça e ficavam em silêncio. E muito mais quando um fariseu pegava um banquinho e ficava em pé numa esquina orando, e eles oravam se balançando e falando em voz alta, batendo no peito. Todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para orar com aquele fariseu. Só que os fariseus faziam isso por mera política, ou por tentar uma vantagem de um cargo no sinédrio. E a Bíblia diz aqui que Jesus disse que quando você for orar, não ore para buscar um status, ou de uma forma com que as pessoas vejam e digam que você, o quanto que você ore. Mas Jesus não está falando somente isso. Versículo 6, ele continua dizendo: mas tu, fala assim, bate a mão no seu peito e diz: mas quando eu orar, entra no teu aposento, ou entra no teu quarto, está escrito na sua Bíblia. Fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Jesus não estava falando para que eles vivessem trancados dentro de casa, dentro do quarto, uma vida inteira orando. Jesus estava falando para homens, talvez mulheres ali, que dormiam ao relento, à beira de uma fogueira, dormiam num acampamento ali junto com Jesus, dormiam debaixo de algumas árvores. Alguns momentos eles iam para casas, mas Jesus estava falando, não era de um lugar fora. Fala assim, não é fora, é aqui dentro. Quando você for orar, entra neste lugar secreto, onde que é só você, onde que só você e Deus podem se relacionar. Então Jesus, ele está falando algo muito profundo. Quando você entra no teu quarto de noite para dormir, o teu quarto, ele é o quê? O teu lugar de intimidade, é o teu lugar de privacidade, é o teu lugar onde que é só seu. É a sua cama, é o seu travesseiro, é a sua coberta, é o seu cheiro. Não é verdade? Quando você vai orar, você procura um lugar dentro de você, onde que todas as vozes silenciam, onde que toda agitação, porque quando você entra no teu quarto, você quer descansar. Você entra no seu quarto, você quer silêncio. Não é assim? No teu quarto você tem paz. Então quando você for orar, procura um lugar dentro de você, onde que tenha paz, silêncio, onde que não tem agitação do mundo, não tem as coisas da vida para resolver, e começa a falar com Deus. O que ele está querendo dizer? Paulo, ele fala assim: orai sem cessar, o tempo todo, em espírito. Quando ele fala isso, ele fala algo que para a nossa realidade, para a lógica do homem, é quase que impossível. Porque ninguém consegue ficar mais do que 1 hora, 2 talvez. A nossa realidade ocidental
não consegue fazer com que a gente encontre um lugar de silêncio, onde que Deus pode falar, onde que você e o Senhor podem se relacionar e ter a intimidade. Sabe o que é intimidade? É aqui quando você entrega e abre o seu coração e entrega para alguém. Não é assim? Você só tem intimidade em quem você confia, para quem você entrega o seu coração. Isso gera relacionamento, isso gera e é gerado na verdade por oração. Você só se relaciona com teu Deus quando você ora, quando você fala, quando você clama. Agora, tem tipos de orações que Deus não responde. Tem tipo de oração e Deus não responde aquela oração que o coração não condiz com as palavras. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Eu quero dar um exemplo para você, um testemunho breve. Muitos anos atrás, entre 2003 e 2004, não me recordo exatamente qual ano, nós tínhamos na igreja em Carlos Barbosa uma senhora que vinha nas quartas-feiras de tarde para uma campanha. Eram 7 quartas-feiras, era uma campanha. Na época nós chamávamos de novena, era a linguagem que o pessoal entendia. E aquela senhora, ela fez 8 vezes a campanha de 7 quartas-feiras. Quem consegue fazer a conta rápida? 8 vezes 7, 56 cultos. E quando terminou a 8ª campanha, ela veio para o pastor Bira e disse assim: a tua oração, Deus não deu o que eu estou pedindo. Já é a 8ª campanha que eu estou fazendo, pastor, e nada aconteceu. E naqueles dias, Jorge, o marido daquela senhora estava muito doente, ele ficou muito doente, estava internado. Imaginávamos nós que ela estava orando por ele, pedindo para que Deus o curasse, o libertasse, tirasse daquele quadro de enfermidade. E o pastor Bira ficou intrigado com aquilo, e o Espírito Santo falou para ele bem na hora assim: pergunta para ela o que ela está pedindo. E o pastor Bira perguntou: minha irmã, afinal de contas, o que você está pedindo para Deus que Deus não te deu? E ela disse assim: eu conheci um rapaz mais novo e eu quero que meu marido morra. É? Você ri? É porque talvez você não saiba se de repente tem alguém orando assim por você. Mas ela disse: pastor, eu conheci um rapazinho mais novo e eu quero que o meu marido morra. O pastor Bira olhou para ela e disse assim: minha irmã, essa oração eu não faço. Eu vou orar para abençoar o teu marido e ele vai viver. Aquela senhora, ela saiu da igreja, ela não veio mais. Sabe o que aconteceu, Jorge? Naquele mês, ela pegou um câncer, descobriu um câncer na garganta. Em poucos dias, uns 15, 20 dias, ela faleceu. O marido dela saiu do hospital e ficou vivo por muito tempo e ainda casou de novo. Aquele homem começou a frequentar a igreja depois daquilo. Mas preste bem atenção, existem algumas orações que Deus não responde, não só pelo conteúdo, mas por causa da intenção do coração. Fala assim, põe a mão no seu peito e diz assim: o meu coração pode me enganar. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus. Talvez você esteja orando para alguma coisa, buscando de Deus alguma coisa que Deus talvez não respondeu ainda, ou não está te dando, te entregando, por causa da motivação do teu coração. Eu faço uma pergunta: quanto tempo que você gasta para orar por aquilo que Deus te prometeu? É mais fácil nós gastarmos tempo para pedirmos para Deus aquilo que nós não temos, aquilo que Ele nem falou. Olha que interessante que isso, a Bíblia fala aqui na dicotomia grega, na linguagem greco-romana,
No Salmo 23 fala assim, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu pegar o sentido literal desse texto, nada vai me faltar, Jorge. Já pensou? Eu vou ter tudo. Deus vai me dar tudo. Você acha que é isso que está querendo dizer o texto? Deus vai te dar tudo o que você quer? Não. Na linguagem no hebraico está escrito assim: o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala que é o meu pastor, ele está falando: é Ele quem me cuida, é Ele quem me guarda, é nele quem eu confio. E aí a segunda parte diz assim: porque dele, o que é dele, eu não terei falta. Isso traz um melhor entendimento, que aquilo que é de Deus, o que Ele tem para mim, não vai faltar. Ali no texto não está dizendo que Deus vai te dar tudo que você está pedindo, mas aquilo que é dele, Ele vai te dar. Aquilo que é dele não vai te faltar. E Jesus está dizendo, falando aqui de hipocrisia, ok? Mas Jesus, ele fala para os discípulos: existe um lugar melhor, onde que você vai orar, e aquele que está vendo em secreto, aquilo que está escondido no teu coração, é Ele quem vai se revelar neste lugar, e vai falar com você. E ele diz o texto lá no finalzinho do versículo 6, que Ele te recompensará. A recompensa do Senhor nem sempre vai ser aquilo que você está pedindo, mesmo que você esteja pedindo a coisa certa. Paulo, por exemplo, orou a Deus porque ele tinha um espinho na carne. Ele pediu pelo Senhor: Deus, por favor, tem misericórdia de mim, esse espinho da carne, tira. Ele não tinha uma enfermidade, mas o espinho era uma dor que era causada pelas lutas, as perseguições, as prisões, os açoites. Ele estava orando, ele estava pedindo uma coisa certa, sim ou não? E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. É uma outra pergunta nessa noite: você está preparado para ouvir a resposta de Deus? Ou você quer ouvir aquilo que você quer ouvir de Deus? Você entende que está tudo ligado com a intenção do seu coração? Em Isaías 58 diz que quando nós oramos e pedimos pelo próximo, então, quando você jejua, você ora, amém? Então, diz o texto, a luz da justiça de Deus brilhará sobre ti. Pastora Fábio leu aqui um pouco da história de Jó no início do culto. Quando Deus permite que Satanás toque na vida dele pela primeira vez, no mesmo dia, ele perdeu toda a sua riqueza, todos os seus bens. Ele ficou pobre, não foi da noite para o dia, foi assim, ó. E no mesmo dia, os filhos dele morreram. E ele ainda continuou glorificando ao Senhor, ele continuou dando glórias a Deus, continuou confiando e sendo fiel no Senhor. Satanás vai diante de Deus e diz: ó, eu sei que tu vai dar tudo de volta para ele. Aí Deus permite a segunda vez que Satanás vai até ele e toque na saúde, e ainda fala: só não tira a vida. Quando Deus permite pela segunda vez, imagino eu que Jó poderia ter perdido tudo, amém? A única coisa que ele não perdeu foi a esposa ruim que ele tinha. Ele ficou doente, perdeu a saúde, quase foi à morte. Mas ele tinha uma esposa que era, como o livro de Provérbios diz, câncer nos ossos, que olhou para ele e viu a condição dele e disse: olha, para ti não tem mais jeito, amaldiçoa esse teu Deus, deita e morre, porque você não tem mais jeito. E Jó começa agora a tentar justificar a si mesmo. Jó, ele tenta dizer o quanto ele era bom, o quanto ele não merecia. Ele começou a questionar. Ainda vieram os amigos dele que começou a apontar e dizer: olha, está acontecendo isso com a tua vida porque certamente você está em pecado.
Com certeza você fez alguma coisa errada. Com certeza você mexeu com a ira de Deus. E Deus está pesando a mão sobre você. Ele tinha uma mulher perturbada e uns amigos endemoniados assim, que ficavam incomodando, futucando. E a Bíblia diz que quando Jó tenta se justificar, Deus se revela a ele. Por 2 vezes. E numa dessas Deus fala para ele assim: Jó, como que um homem pode salvar-se a si mesmo? Ou justificar-se a si mesmo? Como, Jó? Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Onde você estava, Jó, quando eu criei as estrelas e pus o nome dela, de cada uma delas? Aonde você estava quando eu peguei nas minhas mãos, na palma das minhas mãos, todas as águas dos mares e dos rios? Aonde você estava, Jó? Quem é você? E Jó chega a uma conclusão, que ele por si só não pode nada, se não for Deus na vida dele. Quando o teu coração não está condicionado, ou não está sujeito à vontade de Deus, não adianta, queridos. É aquela expressão que diz: é dar murro em ponta de faca. Paulo disse isso. Duro é recalcitrar contra o Senhor. É difícil ir contra Deus. É difícil tentar colocar Deus na parede. Há pessoas que colocam Deus na parede. Pega Deus pelo pescoço e fala assim: agora você tem que dar o que você tem que fazer, o que eu quero. Agora você tem que dizer aquilo que eu quero que você fale. Tem gente que dá ordem para Deus, não é verdade? Mas olha a condição. Jó pega e fala, depois de Deus se revelar a ele, ele reconhece a sua insignificância e fala assim: Senhor, antes eu só ouvia falar, o meu conhecimento, a minha sabedoria, aquilo que eu achava que eu fazia que era bom, não passava de nada. Mas agora os meus olhos te veem. Eu estou vendo o Senhor, estou vendo Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Fala assim para o seu irmão: a condição do teu coração vai determinar a resposta. Então Jesus começa a ensinar os discípulos aqui no capítulo 6 a como orar. Os versículos adiante ele começa a ensinar um caminho de oração, uma maneira de se orar, de falar com Deus intimamente. E ele fala: quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Quando Jesus começa a ensinar um caminho de oração, ele começa a direcionar como se achegar ao coração de Deus. E ele diz: glorifica a Deus primeiro, reconhece quem você é, se humilhe, entenda o que você precisa fazer primeiro, para que depois você receba dos céus. Tem gente que entende que Deus vai agir, amém? Que Deus vai fazer alguma coisa. Eu falo diferente. Deus já fez na cruz, amém? Então Deus não vai agir. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não vai agir. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Deus, ele não age em nosso favor, porque ele já fez tudo, amém? Ele apenas reage à tua fé, à tua oração. Havia uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, e ela colocou no seu coração, ela não falou para ninguém,
se tão somente eu tocar nas orlas das vestes do Senhor. Ela fez aquilo que ninguém estava fazendo. Ela se engateou, imagino eu, pelo meio das pessoas, daquela multidão que todos tocavam Jesus. Por que ela fez o que ninguém estava fazendo? Todos tocavam, mas ela tocou de uma maneira diferente. Jesus diz: alguém me tocou diferente. Jesus não falou aquilo por um acaso. Ele disse: alguém me tocou diferente. Alguém está orando de uma maneira diferente. Alguém está clamando de uma maneira diferente. Alguém está intercedendo de uma maneira diferente. Jesus para tudo, Deus para tudo, e envia poder, envia resposta. Diz o texto lá no Daniel, que quando Daniel se aplicou a orar, ele tinha um problema muito sério. Ele se aplicou a orar. Fala para o seu irmão: se dedique em oração, se separe para orar. Quando ele se aplicou a orar, Deus envia a resposta no mesmo dia que ele começou a orar. E o problema é que até que aquela resposta chegasse a Daniel, houve barreiras. Diz o texto: o príncipe da Pérsia impediu. O mundo espiritual que gira ao nosso derredor 24 horas levantou barreiras e muralhas para que a resposta chegasse. Mas foi no primeiro dia, diz o texto, que Deus respondeu. Talvez você esteja orando por coisas na tua vida que ainda não chegaram à existência. Não veio porque não rompeu ainda uma barreira no mundo espiritual. Não se quebrou os levantes do inimigo na tua vida. E você ora e nada acontece. Quando Jesus começa a ensinar os discípulos, de repente ele chama os discípulos para um lado e diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas quando vocês pedindo, crendo em meu nome, receberão. Ele fala assim: peçam e receberão. Pedro foi o primeiro homem que entendeu isso. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que quando ele entra pela porta da igreja Formosa, Pedro e Silas estavam entrando ali, havia um mendigo, um paralítico na porta da igreja. E a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos nele, quando aquele homem estende a mão pedindo uma coisa, uma esmola, Pedro, fitando os olhos nele, disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Foi o primeiro a falar e a orar em nome de Jesus. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Quando você ora em nome de Jesus? Quando você pede em nome de Jesus? Fala assim para o teu irmão: o nome de Jesus tem poder, porque este nome ele está acima de todo nome, acima de todo principado, dominadores, acima de todas as coisas, acima de tudo, diz a Bíblia. E Deus sujeitou este nome acima de todas as coisas. E o nome de Jesus tem poder. E Jesus fala: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então fala assim: existe sempre um porém. Por que existe um porém? Porque Jesus já fez. Amém? Ele já fez. Mas se, na lógica, significa condição, se você crer, se você tiver fé, se você exercer fé, se você pedir da maneira correta, sempre vai haver uma condição. E ela não é uma condição que Deus coloca, é uma condição que você precisa vencer na tua vida. É uma condição que precisa ser trabalhada aqui dentro de você. Eu me lembro que muitos anos atrás, ali por meados de 2015, eu e a pastora Fabiane voltamos do Rio Grande do Sul para Brasília, e nos foi dado lá em Brasília, na igreja lá, a direção do culto de oração, que não tinha. E nós começamos a orar na igreja. Convidamos a igreja toda para estar conosco orando, intercedendo. E quando foi o primeiro dia, Jorge, estava eu e a pastora Fabiane. Ninguém veio. E quando foi o segundo dia,
Era uma vez por semana, 1 hora. 1 mês, 2 meses, eu acho que foi uns 4 meses, não foi, Fábio? A gente estava lá orando sozinho. Eu me lembro que o primeiro dia, quando fui orar, Salete, eu orei e comecei a caminhar em volta das cadeiras, orando pelo povo que estava afastado, intercedendo para aqueles irmãos que tinham colocado os pedidos de oração, por aquele caderno de oração que tinha ali vários pedidos de oração, pelas minhas causas pessoais. E aí orando, a gente pensa assim, uau, orei muito, cara. 15 minutos, 20 minutos. Eu não sabia mais o que falar, eu não sabia mais o que orar, eu não sabia mais o que pedir. Mas eu estava ali, Deus coloca palavras nos meus lábios. E quando eu entendi que eu tinha que pedir para o Espírito Santo me ajudar a orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar da maneira correta, ou seja, não sabemos orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos ajuda, é Ele que intercede por nós. Diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Fala para o seu irmão, não é porque você não sabe orar que você precisa deixar de orar. Tem vezes que eu conheci pessoas que falaram para mim assim, eu fui lá pedir oração, Jorge. Falei, ô fulano, ora por mim aqui. E uma vez eu recebi uma resposta assim, eu não oro nem por mim mesmo. Falei, misericórdia, eu fiquei aqui uma noite toda sendo ministrado por essa criatura que não ora por ela mesma. Sangue de Jesus tem poder. Pergunta para o teu irmão com carinho, você ora? Você ora muito? Ou você ora pouco? Ou você só ora? Paulo ele diz assim, orai sem cessar, sem parar, o tempo todo, mas no Espírito. Quando eu fui entender isso, eu comecei a me destravar daquilo que é religiosidade, porque eu estava fazendo muitas vezes como esses hipócritas, esses fariseus. Muitas vezes a gente ora para nós mesmos ficarmos satisfeitos. O quão bonito foi a eloquência da nossa oração, o conteúdo, as palavras. Mas tem oração que não tem palavras. Ana, por exemplo, ela entra dentro da igreja, dentro do templo, dentro da casa de Deus, e era perto do horário do meio-dia, e ela, a Bíblia diz que ela chorou copiosamente. Sacerdotes olhavam para ela e diziam assim, essa hora do dia, essa mulher já está embriagada. Ela não chorou de qualquer jeito. Não foi que nem o crente do século 21, que mal e mal rola uma lagrimazinha assim no canto do olho. Ela derramou lágrimas. Antes, a oração dela era assim, Deus, dá-me filho, senão eu vou morrer. Ela tinha um problema sério, ela tinha um adversário dentro de casa. E quando ela chegou no limite da carnalidade dela, ela não tinha mais o que falar. Ela entra na presença de Deus e apenas derramou as suas lágrimas. E Deus respondeu o clamor da alma dela. A Bíblia fala que a alma que clamar, esta será salva. Romanos capítulo 10. A alma que clamar. Oração é diferente de clamor. Intercessão é diferente de clamor. Falar é diferente de oração. Embora tudo isso precise estar dentro do pacote, uma coisa é diferente da outra. Sabe o que é intercessão? É quando o juiz dá uma sentença, aí o seu advogado vai lá e faz uma apelação. Ele intercede por você, não é assim? Alguém está intercedendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é quem intercede por nós. Jesus é quem está diante do Pai intercedendo por nós.
as nossas causas são desfavoráveis a nós, mas nós temos um advogado. E eu ouvi uma coisa muito interessante hoje, e aquilo falou um pouco comigo. Ainda vou digerir um pouco. Mas eu vi um homem, um pastor dizendo assim, o pregador falava bem assim, que não deixe para amanhã aquilo que Deus está te chamando para fazer hoje. Porque hoje Jesus é o teu advogado, amanhã Deus é o teu juiz. E o juiz, ele dá a sentença, não é assim? Se Deus está te chamando para um concerto hoje, não espere para amanhã, porque amanhã vem a sentença. É difícil, não é? É difícil. E quando o nosso coração ele está condicionado a fazer só a nossa vontade, a pedir as coisas principalmente, porque a gente sofre por antecipação, né? Tem gente que sofre por antecipação, está ansioso por coisas que não aconteceram e pedem somente coisas. Não é assim? Ansiedade é sofrer por antecipação. E Jesus, ele ensina aos discípulos dizendo: olha, as aves do campo, elas não semeiam, os lírios dos vales não se vestiram, igual nem Salomão, que com toda a sua glória se vestiu como eles. E Deus dá o alimento para os pássaros, Deus dá o sustento para os animais, Ele traz o equilíbrio sobre todas as coisas. Quanto mais a vós que são filhos. Portanto, não andeis ansioso por coisa alguma, ele diz, mas antes buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Os gentios, aquele que não conhece Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que não tem o temor de Deus, eles trabalham e buscam e tentam conquistar as coisas de uma forma lícita ou não, justa ou não. Mas olha o que o texto lá diz assim: porque enquanto que você busca o reino, as coisas que todo mundo está buscando, elas são acrescentadas na tua vida. Isso não significa que você vai deitar, vai sentar, cruzar os braços ou deitar numa rede e esperar ela vir até você. Não, você vai continuar vivendo a tua vida, trabalhando, mas Deus vai fazer com que estas coisas que você necessita, porque Ele sabe, fala para o seu irmão, Deus sabe que você necessita. Deus sabe que você necessita. Ele vai fazer com que essas coisas sejam atraídas até você. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, mas as coisas que é dele, fala para o seu irmão, aquilo que é dele, fala para o seu irmão, aquilo que é dele, Deus vai atrair para você. Vamos para o encerramento da mensagem. Abre aí sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. No versículo 3. Diz assim, versículo 2 fala assim, ó: cobiçais, mas nada tendes. Matai e invejai, mas não podem obter o que vocês estão desejando. Combatei e guerreei, mas nada bem tendes, porque não pedi. Esta condição do versículo 2 é aquele que não conhece a Cristo. Trabalha, 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 se esforça, confia na força do seu braço, não conquista. E quando conquista, traz para si mesmo o orgulho e a honra e a glória do seu esforço e o seu trabalho. Diferente daquele que serve a Cristo, que quando conquista, devolve a Ele toda a honra e toda a glória. Porque sem Ele nada temos e nada podemos, nada somos. Sem Deus eu não sou nada, não consigo nada, não posso e não tenho nada. Porque coisas são passageiras. Não é assim?
Tem gente que fala que quando a gente nasce, a gente veio para esse mundo sem trazer nada, não é verdade? Alguns vêm com cabelo, outros não vêm com cabelo, outros vêm com dente, normalmente vêm sem dente, não é? Vem peladão para esse mundo. Mas quando morre, acha que são que nem os faraós que vai levar as suas riquezas para o túmulo. Você já viu? Você já viu no Brasil alguma coisa assim acontecer? As pessoas levar as riquezas para o túmulo? Tem gente que diz que quando a gente morre a gente não vai levar nada. Desta terra não vamos levar nada mesmo não. Fala assim para o seu irmão, você não vai levar coisa nenhuma. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que Deus trabalhou na tua vida, eu e você vamos levar. O que é isso, pastor? O que nós vamos levar? Um caráter transformado. Isso você vai levar dessa terra. Um caráter transformado. Alguém que um dia se sujeitou à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana, amém? A vontade de Deus é soberana e também a vontade de Deus, ela é permissiva. Fala assim, a vontade de Deus é soberana. E quando a vontade de Deus ela é soberana, eu preciso me sujeitar à vontade dEle. Mas a vontade permissiva de Deus é a graça, é a misericórdia. Talvez dê certo. Já pensou, meu irmão, você orar, pedir uma coisa para Deus e Deus não te dá, não te responder? Vem o ateu e diz, viu como é que tu diz que esse Deus é bom e não está te dando aquilo que você está pedindo, aquilo que você quer? Já aconteceu assim com você? Orou e pediu alguma coisa para Deus e Deus não te deu? E ainda fala assim, Deus, é tua promessa. Eu tinha 17 anos e eu recebi pela primeira vez uma promessa de Deus. Que Ele ia me dar um carro. E eu queria comprar um carro, eu não tinha carteira. Comprei uma moto. A polícia prendeu a moto. Eu só consegui tirar ela lá do guincho, porque foi assim, para não ficar lá pro resto da vida. Arrumei uma pessoa que falou assim, eu falei assim, ó, só paga as multas, tira esse negócio do meu nome, me leva embora. Perdi a moto. Porque tudo aquilo que você pede que é antes do tempo, mesmo que seja de Deus, mesmo que Deus prometeu, pode gerar uma dor e uma confusão e um problema muito grande na tua vida. Fala assim para o seu irmão, gaste tempo em oração. Você sabe por que teu coração é assim? Você não gasta tempo em orar. Você ora genericamente, rapidinho, e quer que a resposta venha assim, não é? A nossa oração ela é imediatista. Oramos um pouquinho. A Bíblia diz que Moisés, quando subia para orar no monte, ele ficava lá um bom tempo, no mínimo de 20 a 40 dias. Jesus todos os dias ia para o monte orar. Terminar de fazer o que ele fazia durante o dia, eu imagino ele que ele tomava um café ou jantava, pegava 2, 3 discípulos ou todos e ia para o monte orar todos os dias. A Bíblia diz que Davi, ele orava quantas vezes por dia? 3. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? 7. Quantas vezes por dia você ora, querido? Quantas vezes por dia você ora? Responda para você mesmo. Tem gente que ora só quando está no culto. Tem gente que ora só quando está com problema. Tem gente que vai orar só quando a água já passou do pescoço. Tem gente que só vai esperar se arrebentar para orar. Eu não sei se é teu caso. Eu já fui assim. Só orava quando me convém, quando era para o meu próprio benefício. E aí no capítulo 4, versículo 3, na continuação do texto, no livro de Tiago, fala assim: pedi e não recebeis, porque pedi mal. Olha o que Tiago está dizendo.
Vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. Ou em outras palavras, vocês estão pedindo errado. E ele diz o porquê. Vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres, para a sua própria vontade, para os seus próprios desejos, para as suas próprias ganâncias, para o seu próprio orgulho. Voltamos lá para o que Jesus está falando. Uma oração soberba, uma oração orgulhosa, uma oração egocêntrica. E ele cita um texto aqui que é o contexto para quem Tiago estava dizendo. Para gastar os seus próprios prazeres em adultérios, adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quando nós estamos buscando as coisas da terra, as coisas do mundo, pedindo para Deus as coisas do mundo, você está indo contra a vontade de Deus. Com certeza vai ser uma oração que não vai ser respondida. E não adianta a condição do teu coração também estar certa, porque você pode pedir a mesma coisa do que o irmão que está na sua esquerda e na sua direita. Talvez ele receba e você não. A Bíblia me conta a história de duas irmãs, Marta e Maria, irmãs de Lázaro. As duas vieram para Jesus e pediram a mesma coisa. Fala assim comigo, pediram a mesma coisa. Elas falaram assim para Jesus: mestre, vem na minha casa. Tu não te importas que o meu irmão Lázaro, teu amigo, fique doente até morrer? Marta, ela vem com o coração impetuoso, como daquele tipo de pessoa que bota Deus na parede. E Jesus não respondeu para ela. Quando vem Maria e fala para ela assim: mestre, não te importa que o teu amigo Lázaro fique doente até a morte? Aí Jesus responde: esta doença não é para a morte, mas é para a honra e a glória do Senhor. Foram as mesmas palavras. Se você pegar o texto, você vai ver que foram as mesmas palavras. O que diferenciou a resposta de uma de outra é a intenção do coração. Você observa que a intenção do coração está errada, até mesmo depois que Lázaro ressuscita. Jesus vai na casa dele, fala assim: Jesus veio lá em casa, cara. Jesus foi na casa deles. E Marta continuava com seu coração mal intencionado. A má intenção muitas vezes pode ser por falta de conhecimento, pode ser por má fé, malícia, mas pode ser por engano. E Jesus chega na casa deles e Marta estava fazendo o quê? Agora eu vou fazer uma coisa que é boa, Jesus, vamos servir o povo. Mas Jesus fala para ela: Marta, Marta, você está preocupado com tantas coisas, uma coisa só é necessária. A tua irmã escolheu o melhor lugar. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E ele fala para ela: isso não vai ser tirado. A oração, a intimidade, o relacionamento com Deus vai te levar para um lugar bom, agradável, que você não vai querer mais sair de lá. Fala assim para o seu irmão: é bom, é perfeito e é agradável. É onde tudo se transforma, é quando a nossa mente muda, é quando as nossas intenções são renovadas, quando tem transformação aqui dentro. Aí Jesus continua, o Tiago continua dizendo, lá na parte final do versículo 6, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele está falando de oração. Ele está falando de pedir para Deus com o coração soberbo. Deus resiste. Você gosta de conversar com alguém que é orgulhoso e soberbo? Você quer estar perto? Alguns ficam porque a Bíblia diz que tem que ter paciência com os mais fracos. Não é assim? Mas imagina quando a gente chega com o nosso coração mal intencionado para Deus, para orar, para pedir. Qual vai ser a resposta de Deus para a tua vida?
Qual vai ser a resposta? O que vai acontecer quando você ouvir aquilo que você não queria ouvir? Você está preparado para ouvir o não de Deus? Eu imagino que Moisés passou 40 anos com esperança, 40 não, 80, com esperança de entrar na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. 80 anos cuidando de si mesmo e de um povo que era reclamão, murmurador. E quando ele está prestes a entrar na última batalha, ele está lá em cima da montanha e Deus fala para ele assim: vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. Olha a terra que mana leite e mel que eu te falei, ó. É essa aí, está diante dos teus olhos. Às vezes pode estar aqui, ó, nas tuas mãos, mas Deus vai falar assim: mas tu não vai entrar. Você está preparado para isso? Olha a oração que Jesus fez na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi preso. Chamou os discípulos para orar no horto de Getsêmani. Chegou no lugar e disse: ficai aqui e orai e velai comigo. Ficai vigilantes, intercedam por mim, clamem comigo. E ele vai para um lugar, chama Pedro, Tiago e João, um pouco mais adiante. Ele diz: fica aqui, vamos orar. Levamos um pouquinho mais para frente, num lugar íntimo que era só dele e Deus. E quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo. Sim, havia uma treva por aquele lugar. Quando você pode ter certeza, quando você se aplicar a orar, o inferno vai se levantar contra a tua vida. Talvez seja por isso que as pessoas não orem. Lá no Antigo Testamento diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter de todo o seu coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Por que a nossa nação não é curada, não é liberta? Porque a intenção do coração do povo de Deus está dividido, cada um para si mesmo, cada um para o seu bem-estar, para o seu próprio prazer. Está aqui escrito. Tem coisas que a gente vai pedir para Deus a respeito da nossa nação que não vai acontecer. E se acontecer, não foi por causa da tua oração, foi por causa da vontade soberana de Deus. Porque muitos no ano passado profetizaram em nome de Deus, mas não aconteceu. Muitos profetizaram principalmente acerca do nosso governo, sim ou não? E não aconteceu. A Bíblia dá um nome para isso: falso profeta. Preste bem atenção, queridos. A tua oração, ela pode mover o coração de Deus, mesmo que Ele tenha liberado uma sentença. Se o médico vier e disser para você: você está com câncer, quantos dias, uma semana você vai morrer, o que você vai fazer? Vai ouvir a mulher de Ló? Deita, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você vai ouvir a mulher de Jó? Perdão. Você vai ouvir e aceitar essa sentença? Mas se Deus, bom, Deus é soberano, se Deus quer me matar, tem gente que tem a capacidade de receber isso, mas tem gente que não vai querer receber isso. Tem gente que quer viver. Eu pergunto para você: você quer viver? Sim ou não? Perguntei um dia para um irmão lá em Carlos Barbosa, eu falei assim: meu irmão, em nome de Jesus eu te abençoo, era aniversário dele, que você viva no mínimo mais uns 20 ou 30 anos. Ele olhou para mim e disse assim: o sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu não quero viver tanto, já não estou aguentando aqui do jeito que eu estou agora, imagina daqui mais 30 anos. Não quero dar trabalho não, né? Me incomodar. Não consegui pensar, já está difícil agora. Olha o que diz o versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus. Fala para o seu irmão assim: se sujeite ao Senhor.
Quando Jesus estava orando lá no Getsemane, ele volta e encontra os discípulos dormindo. Ele fala assim: vocês não podem interceder comigo mais uma hora? Vigiai. E aí Jesus volta a orar de novo e ele fala uma oração assim, ó. Olha o que Jesus pede para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. É uma oração, é um pedido, sim ou não? Mas olha a condição de um coração que está rendido. Fala para o seu irmão assim: um coração rendido. Rendição é aquele momento que a polícia para você e fala assim: mão na cabeça. Você bota a mão na cabeça e fica calado, parado, virou estátua, sim ou não? Por quê? A tua vida está na mão dele. O bandido faz a mesma coisa, mas a polícia, você quer acreditar que não vai acontecer nada, né? Se tu não deve, não tema. Mas isso significa, quando você está rendido, significa que a tua vida está na mão daquela pessoa. Um coração rendido, ele tem a capacidade de falar assim: Deus, essa é a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Isso muda tudo. Um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz, Deus jamais despreza. Sujeitai-vos, pois, a Deus, então resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Versículo 10. Humilhai-vos, vou ler o versículo 8 ainda. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as vossas mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias. Olhe para dentro, olhe para as tuas deformidades, olhe para as suas fraquezas. Ele diz: lamentai e chorai, e converta o vosso riso em pranto, ou seja, clame, ore sem cessar, e a vossa alegria em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pedro fala assim: portanto, humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Você quer resposta? Fala para o seu irmão, pergunta assim: você quer resposta? Talvez você não receba a resposta, mas Deus, Ele responde. Deus está ouvindo, Ele está vendo. Esteja preparado para a resposta. Saiba o que fazer quando Deus te responder aquilo que Deus te responder. Mas se humilhe, se apresente a Deus com o teu coração. Olhe para dentro de você e fala assim: Deus, eu não mereço, Pai, mas é pela tua graça, é pela tua misericórdia. Eu te peço isso, isso e isso. Sabe, chega com um coração simples, humilde. Peça para Ele aquilo que é dele, aquilo que Ele já te deu. Fala para o seu irmão assim: aquilo que Ele já te deu, Ele já deu. Deus não vai pedir de volta. Agora não chegou até as tuas mãos, queridos, porque talvez no mundo espiritual, pode ser o teu caso, esteja sendo barrado por demônios, barreiras espirituais. Então clame, interceda, jejue, ore. Vamos colocar de pé. Talvez o teu coração esteja angustiado nessa noite, esteja temeroso pelas coisas que ainda não aconteceram, mas estão prestes a acontecer. Causas na tua vida que você depende única e exclusivamente de Deus. Não é o médico quem vai te salvar, não é o juiz quem vai te salvar, não é o pastor, não é a igreja, porque Deus já fez o que Ele precisava fazer por você. Ele já deu aquilo que você precisa. Nós, pastores, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos orando, intercedendo, orientando e ensinando. Mas se você não fizer a tua parte, se você não fizer aquilo que você tem que fazer,
não vai adiantar nada. Já está nas tuas mãos, mas você não vai usufruir. Vai ser como Moisés, que viu a terra, viu a promessa, mas não pôde entrar. Eu creio que Deus tinha algo melhor para Deus, o céu, para Moisés, que era os céus. Não está escrito na Bíblia, mas imagine Deus falando com Moisés: Moisés, tu quer entrar na terra? Ou tu quer vir aqui para o céu, ficar comigo? Mas preste bem atenção, a condição do teu coração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abrimos nosso coração nesta noite, neste lugar. Meu Deus, meu Pai, aqui neste lugar, ali do outro lado daquela tela, Senhor, existem vidas que estão necessitadas, ó Deus, de um socorro, de um milagre, estão necessitadas de cura, de justiça, Senhor. Outros precisam, Senhor, ouvir a Tua voz, estão buscando respostas, perguntas que não foram respondidas ainda. E eu sei, ó Deus, que a oração que não tem resposta é aquela que ainda não foi feita. Mas Deus, nos ajude a entrar neste lugar de intimidade, de comunhão, neste lugar em nós, neste quarto de oração, neste lugar secreto, onde que nós possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouvir a Tua voz, abrir o nosso coração, mostrar a miséria que é o nosso coração. Necessitamos de Ti, Jesus. Nós nos humilhamos, Pai, nesta noite diante de Ti, diante do Teu altar, clamando, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, clamando, Senhor, pela Tua bondade conosco. E em nome de Jesus Cristo, Deus, toma nas Tuas mãos as causas do Teu povo. Toma, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas Tuas mãos a vida de cada um deles, ó Deus. Que se for necessário nessa noite, Pai, que eles possam mudar a sua oração, que eles possam orar com entendimento, que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, aprender a clamar, porque isto é agradável, Senhor, aos Teus ouvidos. A oração, ela sobe como um incenso, um cheiro, um perfume suave às Tuas benditas narinas, ó Deus. Oração precisa fazer parte de quem somos, Pai. Precisa, Senhor, voltar à essência daquilo que fomos chamados para ser. Filhos e filhas que se relacionam contigo. E a maneira, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos ensinou, tanto para a nossa vida pessoal como ministério, conjugal, familiar, é orar. Para que em tudo nós venhamos dar graça, para que em tudo nós sejamos gratos, para que em tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a nossa fé seja acrescentada, para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu poder venha se manifestar em nosso favor. Por isso, Deus, meu Pai, toma nas Tuas mãos a causa do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque diante de Ti a Tua palavra diz que há um memorial, Senhor. As nossas orações, os pedidos, ó Deus, as nossas entregas e renúncias, Pai, estão diante do Senhor nessa noite, e nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha respondê-la, Senhor, e agir em nosso favor. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo mal, de todo ataque, de todo levante do inimigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Mesmo que o Senhor venha nos atrair para cima de uma montanha, para dentro de uma igreja, para um momento onde que estamos lavando a louça, onde que estão varrendo a casa, ao momento, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estiverem dirigindo, até mesmo quando estiverem trabalhando, mas o tempo todo, Pai, em espírito, conectado, Senhor, com o Teu coração. A oração, Pai, revela os caminhos que levam para o Teu coração. A adoração revela os caminhos que levam para o Teu coração. E eu sei, meu Deus, meu Pai, que quanto mais nós orarmos, quanto mais nós clamarmos e intercedermos, mais o Senhor se revela a nós, mais o Senhor traz recompensa, porque o Senhor diz: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada. E o Senhor é galardoador desses que te buscam. Queremos ver a Tua face. Queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ouvir as batidas do Teu coração.
E em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina, nos ajuda, nos leva para este lugar, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a te amar mais e mais e mais. Mais do que coisas, mais do que religião, mais do que a igreja, mais do que a nossa família. Porque o Senhor é tudo e sobre todos. Mas nos permita, Senhor, trazer o Senhor para a nossa família. Nos use, pela tua misericórdia, o Senhor libere sobre a tua igreja ministérios, dons, unção e poder, porque foi para isso também que o Senhor morreu naquela cruz. Por isso, Pai, nós entregamos tudo nesta noite, tudo que somos, tudo que temos, tudo que viermos a ser, e tudo ainda que não somos, é tudo teu, tudo pertence a ti, Senhor. Para a honra e a glória do teu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Quero passar a palavra à pastora Fabiane. Pode se sentar, querido.